Graça e paz, amados e amadas, eu recebi um convite para falarmos um pouquinho sobre ansiedade. Eu sou Elizabeth Cordeiro, sou psicóloga e vamos falar um pouquinho sobre esse mal que acomete muitas famílias, muitas pessoas com esse transtorno e sabendo que pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil está em primeiro lugar no ranking mundial de transtorno de ansiedade. Essa doença tem afetado muitos brasileiros, são aproximadamente 19 milhões de pessoas com diagnóstico. Vamos pensar que nós temos também um número aí, um número incontável de pessoas que não passaram pelo tratamento, que não passaram pelo diagnóstico, não é? Então, nós vemos que esse número pode ser muito, muito maior do que aquilo que nós já temos. Isso é um dado importante porque revela para nós uma necessidade de pensarmos em envolver toda a sociedade para que haja uma mudança sobre isso, não é? Então, nós temos um país onde falar sobre ansiedade é algo que muitos entendem porque muitos são acometidos. Primeiro, eu gostaria de diferenciar, fazer uma diferença entre a ansiedade comum, uma ansiedade que todos nós podemos ter, que é termos expectativas, criar ansiedade sobre algum fato, estarmos ansiosos, aguardarmos, algo acontecer. Muitas vezes nós podemos confundir esse estado normal, esse estresse normal, como ansiedade patológica, que é a ansiedade doença. Então, nós sofrermos em nós mesmos, nós temos em nós uma ansiedade que faz com que nós reagimos a certas situações, é completamente normal. É normal reagir, é normal nós pensarmos que quando nós temos algo acontecendo, e isso é real, algo real, e isso gera um medo ou gera uma necessidade de mudança, de fazer alguma coisa, algum movimento para sair de uma situação, isso é completamente normal. O fato é quando não está acontecendo nada que traga medo, que traga uma possibilidade de que algo real possa acontecer e a pessoa começar a sofrer no corpo, algumas reações, ter no corpo algumas reações que façam com que ela se perceba ansiosa, e quando nós vamos percebendo essa ansiedade, ela está num nível tão alto que não é necessário que haja alguma mudança, algum fator importante para que a pessoa esteja reagindo desse modo. E falando sobre ansiedade, nós temos vários tipos de ansiedades, Nós temos desde a ansiedade generalizada, nós temos também comorbidades, quando é unido, quando se une uma doença a essa doença, ansiedade, então depressão, e ansiedade. Então, assim, nós temos também ansiedade social, nós podemos ter também ansiedade desde a infância, ansiedade na adolescência, a ansiedade em diversos momentos da vida. Então, assim, essa questão da ansiedade, ela varia muito, E o que causa ansiedade, é um tipo de estresse. Causa o quê? O aumento da secreção da adrenalina, E esse aumento de adrenalina é que causa diversas manifestações
sintomáticas, né, sistêmicas, de distúrbios fisiológicos, né, e psicológicos, né? Então, o que nós temos aí? A ansiedade, ela é tanto genético, né, tem fatores genéticos envolvidos, como fatores ambientais. A resposta ao estresse, ela se dá em 3 níveis, né, na ansiedade, através do nível cognitivo, através do nível comportamental e através do nível fisiológico, né? Então, dentro do nível cognitivo, depende da forma como o indivíduo filtra e processa as informações e também a avaliação que ele faz dessa informação que recebe, né? Sobre as situações, os estímulos a serem considerados como relevantes ou não, né? Agradáveis, aterrorizantes. Então, assim, essa avaliação é a pessoa quem faz. É claro que é de uma forma muito rápida, de uma forma inconsciente, ok? Então, assim, nós temos também o nível comportamental, né? Nós temos tanto o enfrentamento, o ataque, né? Vamos pensar na situação de estresse, ou a pessoa enfrenta, a pessoa ataca, né? Ou a pessoa pode o quê? Ela pode evitar, fugir, né? Daquela situação, daquele estresse, e também pode entrar em colapso, né? E o colapso se dá na passividade, quando a pessoa ela não tem movimento, né? Nem de atacar, nem de fugir, ela fica ali, né, estática, né, de uma forma assim que leva a entender que ela não teve estrutura, né, para se movimentar. Então, as habilidades do sujeito, né, para dar essas respostas adequadas ou não, né, a cada estressor variam muito. E essas respostas, elas são moduladas pelas consequências também, né? Então, a gente vê assim que também é um aprendizado, o tipo de resposta que a pessoa dá. E varia-se os recursos, varia-se as estruturas, né, fisiológicas e os possíveis transtornos psicofisiológicos que podem ocorrer, né, por conta de tudo isso. Quanto ao nível fisiológico, está muito ligado ao sistema nervoso central, né, a neurônios, né? Então, nós temos aí o envolvimento, né, que vai, assim, não é um simples modo de pensar, não é um simples modo de se comportar. Nós temos toda uma estrutura, né, formada aí, que faz com que a pessoa reaja, né, de determinada forma. Mas o que só quero assim, salientar é que mesmo com toda essa estrutura formada, né, com todas essas questões que faz a pessoa ter determinadas respostas ou não, nós temos que considerar que, sendo doença, há tratamento. Agora, o que nós podemos ter como o que foge, né, daquilo que é normal, são os excessos, né? Quando os sintomas são excessivos, né? Quando nós temos sintomas que nos impossibilite também a ter uma vida normal. Aí sim nós estamos percebendo que se trata da ansiedade patológica. Então, o que nós podemos ter como sintomas? Enxergar perigo em tudo. Olhar para a vida, olhar para as circunstâncias, olhar para o mundo como se tudo de mal pudesse acontecer. O perigo está em todo lugar. Só gostaria de abrir um parêntese que nós estamos em pandemia. E com a pandemia aumentou muito os casos de ansiedade e também vamos pensar naquelas pessoas que antes não buscavam ajuda, sentiam até, né, ansiedade, eram ansiosos, porém não buscavam ajuda. Mas agora, com a pandemia, piorou muito, né, aumentou muito esses casos, né, tem aumentado, porque as pessoas, elas muitas vezes têm dificuldades com crises, conflitos,
E com a pandemia, o que vem? Veio muito desemprego, a instabilidade, não é? Então, assim, se nós não estamos, né, preparados para situações difíceis, para conflitos, né, então a ansiedade tende a aumentar. Então, um dos sintomas que é enxergar perigo em tudo, na pandemia, com certeza isso, né, para quem é ansioso, aumenta. Por quê? Porque a possibilidade de ficar doente, a possibilidade de perder um ente querido, né, essas possibilidades, elas não são tão distantes, mas elas podem ser próximas. E para a pessoa que ela já é, né, muito ansiosa, fica constantemente pensando sobre isso, então com certeza, né, vai causar maiores danos. Depois, como um sintoma, a pessoa pode se perceber comendo mais, né? Então, assim, tentando, né, suprir uma carência, tentando, né, se proteger, porque quando nós estamos comendo, vamos pensar, né, que quando nós estamos nos alimentando, nós estamos protegendo o nosso corpo da fome, não é? Então, assim, muitas vezes nós buscamos na alimentação uma espécie de proteção, uma espécie de cuidado, não é? Porque quando nós estamos comendo, nós estamos cuidando, né, do nosso corpo. Mas quando nós estamos carentes de cuidado, carentes de proteção, aí nós podemos buscar, né, de uma forma exagerada ou de uma forma, né, sem pensar, né, inconsciente, tapar essa ausência com o alimento, né? Então tem-se aí um apetite, né, desregulado, né? E depois nós podemos ter também a alteração do sono, sabendo que o sono, a falta de sono, ele provoca ansiedade, né? E uma pessoa ansiosa, né, ela também tem dificuldade em dormir. Então nós percebemos aí, né, que o sono é algo assim necessário, vital, né? E traz para nós um relaxamento natural através do sono. E se a pessoa ela está muito ansiosa, né, ela não consegue dormir. Por quê? Porque o movimento, né, o movimento cerebral, pensamento acelerado, né, um pensamento ansioso, impede que a pessoa relaxe para dormir, não é? Então, assim, nós temos que prestar muita atenção nessa alteração do sono. Outra coisa também é a tensão muscular. Sabendo que quando nós estamos ansiosos, né, nós temos algumas regiões do corpo, né, os ombros, um exemplo, eles podem ficar tensionados, né? Então, assim, nós temos, muitas vezes as pessoas sentem dores, né, dores nos ombros, sente que está muito rígido, né, os seus ombros, é um sinal de tensão, é um sinal, né, os membros estão o quê? Está atrofiado aqui, né? Então, é necessário o quê? É necessário relaxamento, né? Relaxamento muscular, para que a pessoa, né, ela venha a se sentir melhor. Porém, né, nós sempre temos que perceber que esse é um sintoma. E, junto com o sintoma, nós temos sempre que cuidar do que está causando esse sintoma. Não é só fazer a massagem, né, corporal, a massagem muscular, mas também percebermos, né, o que tem causado esse sintoma. Então, nós temos um sintoma que está relacionado também, que é o medo de falar em público, né, quando nós percebemos que a pessoa ela tem essa dificuldade, gagueja, né, não consegue falar, sente, né, ruborizado o rosto, né, se a pessoa é bem clarinha, o rosto fica, né, tem aquela vermelhidão. Então, assim, são sinais
de que a pessoa ela é muito ansiosa, uma vez que, né, nós vamos analisando aí que não existe um medo ou uma situação real para que a pessoa fique tomada por aquele medo, né? Existe um medo exagerado, ok? Depois também, preocupações em excesso. Todos nós temos preocupações, porém, quando essa preocupação excede, né? Quando essa preocupação ela impede de nós agirmos, né? Tão preocupado, preocupada que não consegue realizar tarefas que são necessárias, né? Fica preocupado com minúcias, né? Preocupado com detalhes e aí impede da pessoa, né, fazer aquilo que é necessário que seja feito. Então, nós vamos pensando que no trabalho, nós quando trabalhamos, nós precisamos nos movimentar, por quê? Porque temos tarefas, temos, né, vários compromissos. Então, assim, a pessoa precisa priorizar muitas vezes, né? A não ser que ela trabalhe, né, em locais que seja necessário esse olhar para detalhes. Porém, mesmo assim, a pessoa ela vai, né, estar em condições de se preocupar com aquilo que é necessário que ela se preocupe, porém tendo, né, um movimento, tendo assim uma capacidade de entrega de trabalhos, né, no tempo correto. Então, nós vamos percebendo quando a preocupação ela excede. Outra coisa, ficar sempre próximo de ataques de nervos, né? Quando a pessoa assim parece que está sempre no seu limite, né? Então, é um retrato de ansiedade aí, né? Por quê? Porque tem muitas coisas que precisam aí, né, ser resolvidas e as pessoas ficam, né, aquele ataque de nervos, né? Sempre assim, mais um pouquinho, né? Explode, ou se não sempre tá, né, explodindo, sempre parece que está, né, se protegendo, ou sempre na defensiva, né, sempre com medo, né, então é um sinal. Medos, falando em medo, medos irracionais, não são medos, né, que todos nós temos, um medo exagerado, fora da realidade, né? Então, assim, e muitas vezes esse medo, ele está no inconsciente, não está no consciente, por isso há uma necessidade, né, de uma avaliação, de acompanhamento, porque nem sempre é fácil nós nos conscientizarmos que temos medo, né, de algumas situações. Então, nós estamos falando de um medo irracional, não é um medo que todos nós podemos ter diante de algumas situações. Outra coisa é a inquietação constante, pessoa inquieta, né? Pessoa ansiosa, ela não consegue, né, ficar muito tempo calma, tranquila, né? As pernas são inquietas, os braços são inquietos, a pessoa está constantemente em movimento, não consegue se aquietar, não consegue sossegar, não é? Então, assim, nós percebemos aí que existe uma ansiedade, né? Porque a pessoa não consegue se controlar, né? Então, assim, essa inquietação também é sintoma, né, de ansiedade. Então, nós temos, assim, também pensamentos obsessivos, né? A pessoa obcecada por alguma coisa, né? Tudo exagero, né? Todo pensamento que nós percebemos que é irracional, né? Nós percebemos aí que envolve, né, um fator mesmo de cuidado, né? Há uma necessidade de cuidados. Nós temos também perfeccionismo. Muitas pessoas, né, acreditam que ser perfeccionista como algo de valor, algo bom. Mas até que ponto, né, em que o perfeccionismo é bom? Ele é normal no sentido de fazer as coisas bem feitas. Porém, um perfeccionismo exagerado, né? E quando a pessoa realmente ela perde o controle do tempo,
ela perde o controle, né? Não consegue entregar, não consegue fazer aquilo que precisa ser feito por conta do perfeccionismo. Nós temos aí, né, um sintoma bem claro, né, de uma pessoa que tem, né, ansiedade, ok? Problemas digestivos, né, também de ser uma manifestação, né, de ansiedades. Tudo isso que nós estamos falando aqui, é claro, nós precisamos de um acompanhamento, nós precisamos assim de avaliações, precisamos, né, conhecer a pessoa durante um tempo e o contexto em que a pessoa vive, né? Então não é somente assim perceber, eu tenho 1 ou 2 sintomas, será que eu tenho a doença, né? Será que eu tenho transtorno de ansiedade? É nos perguntar e sermos bem sinceros. Isso está afetando a minha vida, né? Eu consigo trabalhar, eu consigo cuidar, eu consigo, né, cuidar da minha saúde, cuidar do meu bem-estar, não é? Então, quando nós percebemos que está faltando cuidado ali, né, que a pessoa não está conseguindo cuidar de si mesmo, cuidar do outro, né, não está conseguindo desenvolver a sua rotina, olha, né, é hora de prestar bastante atenção, possivelmente está havendo excessos. Será que eu posso fazer alguma coisa? Será que eu posso cuidar para que eu seja menos ansiosa? Olha, a partir, de uma visita, de um acompanhamento com profissionais, a pessoa ela pode sim, né, pensar em atitudes que possam ajudá-la a controlar a ansiedade, né, e até sanar, né, a ansiedade através de um tratamento, e esse tratamento envolve cuidados, atitudes, comportamentos que beneficiem, comportamentos que protejam. Então, uma coisa importante é pensarmos que uma vez diagnosticado, né, que a pessoa tem ansiedade, ela não precisa, né, tomar isso como algo que venha dizer algo sobre ela, como uma característica, né, porque nós estamos falando o quê? De uma doença. E quando nós falamos sobre doença, né, quando usamos esse termo doença, nós podemos perceber que para a doença há tratamento. Então, a ansiedade, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser olhada como algo estranho à pessoa e não como algo que faça parte dela, ok? Praticar atividade física, né? Agora na pandemia eu não consigo, mas nós podemos, né? Se você tem o principal, que é ter um tempo, né, para se dedicar, um tempo em que você separe ali, né, para não, agora eu vou praticar a minha atividade. Então você está fazendo um bem para si mesmo, né? Está se disciplinando para cuidar de si mesmo. Então praticar atividade física, né? Procurar reduzir o estresse diário. Se você perceber, né, que tem passado muito estresse e você sabe da causa, sabe o porquê, e se tem controle sobre isso, se tem como diminuir esse estresse, então é necessário que seja feito, né? É necessário que se vá na fonte, né, na causa do problema e que haja, né, uma diminuição desse estresse. Outra coisa, controle de respiração, né, o controle respiratório. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está, né, com os sinais, com os sintomas e sentindo falta de ar, então é necessário parar, respirar fundo, fazer isso várias vezes, não é? Assim, e também não é só respirar, né? É também fazer isso
em meio a mudanças, em meio, né, a um todo aí, a um acompanhamento, sabendo que é necessário o controle da respiração até para oxigenação cerebral, né? Então, fazer caminhada. Quando nós caminhamos, né, nós nos colocamos nessa atividade, nesse movimento e que possibilita, né, respirarmos melhor. Então, né, se há essa possibilidade, mesmo agora na pandemia, em alguns horários, né, que você não vai encontrar muitas pessoas no caminho, pode ser uma possibilidade fazer uma caminhada, né? Outra coisa, evitar pensamentos negativos. Como evitar pensamentos negativos, não é mesmo? Quando a pessoa ela é muito ansiosa, ela tem dentro dela, é como se fosse algo natural o pensamento negativo. Não vem um pensamento positivo, vem logo o negativo. E aí é necessário o quê? É necessário exercício. É necessário, né, prestar atenção no pensamento, se exercitar para mudar. Quando perceber que o pensamento que vem é negativo, substituir por algo positivo, porém, antes de fazer a substituição, pensar, né, o que levou a esse pensamento. E depois fazer, então, olha, se tem algo me levando a esse pensamento, eu posso buscar ter outro pensamento, né? Mas não só simplesmente substituir. Não, eu tenho esse pensamento negativo, aí eu vou colocar um positivo, mas pensar, né? O que está acontecendo? Por que eu estou tendo esse pensamento negativo, não é? Outra coisa também, o que pode, né, trazer uma melhora, né, investir em uma boa alimentação, né? Nós temos alimentos que são ricos, né, em triptofanos, né? Nós temos a banana, nós temos alimentos assim que reduzem a ansiedade, não é? Então é uma forma natural de cuidar de si mesmo através, né, de uma alimentação adequada, através de uma alimentação rica, né, e naquilo que pode baixar a ansiedade pela sua composição química. Outra coisa, né, quem gosta fazer o uso de chá, né, muito bom, muito saudável, né, e também pensando em reservar um momento, né, tomando aquele chá, né, aproveitando para ter um descanso, aproveitando para mudar, né, um pensamento talvez, né. Uma coisa também que nós precisamos estar muito atentos, né, na ansiedade, para todos os ansiosos, é que o seu pensamento muitas vezes não está no momento presente. E isso é muito sério, né? Porque a pessoa ansiosa, ela está pensando no futuro, muitas vezes, ou no passado. Então a pessoa fica presa, né, nesse tempo, tanto no passado como no futuro, e não vive o tempo presente. Então há uma necessidade de nós nos atentarmos a isso e pensarmos: o que eu estou pensando? Será que eu estou pensando nas lembranças, naquilo que eu vivi, naquilo que eu ouvi, naquilo que aconteceu no passado, né? Então, assim, é deixar que o passado fique no lugar em que ele deve estar, no passado, né? E o futuro? É claro que nós precisamos nos organizar, nos preocuparmos com o futuro, sim, mas não a ponto de vivermos somente no futuro, naquilo que pode acontecer, naquilo que não está, né, no nosso controle, a nosso alcance, porque ainda não chegou. Muitas vezes as pessoas, elas sofrem agora, sofrem muito no presente por algo que não aconteceu. E diga-se de passagem que muitas vezes não irá acontecer, mas o medo, né, vai trazendo para a pessoa
essa pressão muito forte e ela fica, né, presa a um futuro, a possibilidades muitas vezes distantes, né, que não vai chegar, mas por conta do medo. Outra coisa também que nós precisamos pensar é que aproveitar o tempo estando com pessoas que nos fazem bem, né? Pessoas que nos amam. Então, valorizar os momentos com essas pessoas. Isso é muito importante, né, no tratamento, é muito importante nesse exercício, né, da pessoa parar de sofrer tanto pelo passado como pelo futuro e pensar que, poxa, eu vou aproveitar, né, o momento que eu tenho com as pessoas que eu amo, né? Isso é muito importante também. Tempo, né, para se cuidar, tempo de autocuidado, né? Tempo de fazer aquilo que é prazeroso, que também é um cuidado, né? Desenvolver também, gente, essa possibilidade e essa necessidade que nós temos de pensar nas coisas que acontecem e perceber aquilo que eu tenho controle, aquilo que eu não tenho controle, né? Perceber que existe fatores ou acontecimentos que vão além, né, daquilo que nós queremos. Então, assim, termos esse fator, né, de congruência próximos a nós e pensarmos que existe um tempo e existe um momento que as coisas vão se resolver, não é? Então, essa ansiedade de pensar que as coisas vão ficar piores ou que o pior possa acontecer, né? Então, vai acabar aumentando, né, essa pressão que a pessoa sofre. Outra coisa que nós precisamos cuidar também, né, em relação à ansiedade, é a autoconfiança. Confiar em si mesmo, não é? E perceber que a partir de nós, né, muitas coisas podem mudar a partir dessa confiança colocada em si mesmo, não é? Então, assim, é claro que se afastar de um fator de risco, de desproteção, muitas vezes é necessário, mas também existem alguns movimentos que nós podemos fazer por nós mesmos, né? Cuidar, então, desses fatores, né? Desde o sono, da alimentação, né? Propiciar a nós momentos de prazer, de lazer, atividade física, né? Tudo isso nos favorece. Nós precisamos consultar um médico, né? Um psiquiatra, um neurologista, né? Ou alguém que possa encaminhar para os especialistas quando nós temos pensamentos suicidas, ou seja, o meu autocuidado, quando o amor por nós mesmos, né? O amor por si mesmo, ele está tão embaixo que a pessoa ela tem pensamentos que faz com que ela acredite que ela não mereça viver. Então, nesse momento, nós podemos ter aí um estado depressivo ou a ansiedade, que também aí pode caminhar junto com a depressão, né? Então, quando nós temos esses pensamentos, né, nós precisamos buscar ajuda. Outra coisa, incapacidade de trabalhar ou realizar atividades do dia a dia. Então, nós precisamos perceber primeiro o que está acontecendo e depois você vê essa incapacidade, né, não consegue mais, né? É porque, então, a ansiedade, ela está num nível, né, em que merece uma busca, né, de ajuda profissional. Também
a impossibilidade de manter relacionamentos, né? A incapacidade, né, de manter relacionamentos é sinal de que é necessário ajuda. Por quê? Porque manter relacionamentos, ter amigos, né, ter pessoas para conversar é algo saudável e necessário, né, para a nossa proteção. A proteção social, ela é encarada, ela é vista, né, por nós psicólogos como algo, né, que está junto ao tratamento, mas assim, que favorece o desenvolvimento, que favorece que a pessoa, né, se perceba como alguém, né, capaz, como alguém que pode, né, sair daquela situação. Então, são fatores de proteção e há uma necessidade que nós tenhamos, né, na nossa vida, pessoas que nos protegem, não é? Outra coisa, abuso de álcool, né, ou outras substâncias também, momento, né, em que a pessoa deve ficar atento para, né, buscar uma ajuda efetiva. Sensação de tristeza e desânimo, né? Então nós assim percebemos que existem momentos, a tristeza é doença, tristeza é normal, né? A tristeza não tem como nós não nos sentirmos tristes algum dia. Porém, quando essa tristeza, esse desânimo acomete a pessoa constantemente, a pessoa está constantemente triste, constantemente desanimada, né? Não tem ânimo para, né, sair das situações, não tem ânimo para né, viver algo novo, né? Não tem ânimo para vivenciar coisas novas. Então nós temos que ficar atentos, né, quando isso acontece. Eu quero nesse momento agradecer, né, mais uma vez ao convite recebido, né, e espero que vocês tenham, né, percebido o quanto que a ansiedade ela traz prejuízo e é importante que se busque ajuda, não é? Nós temos possibilidades aí, né? Nós temos especialistas, né? Tanto médicos, psicólogos, para estarem, né, tratando, né, desse problema sério, um problema grave que pode trazer aí muitas consequências. Mas nós podemos pensar, né, que mesmo em meio às turbulências, mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo, nós temos sempre a possibilidade, né, de buscar qualidade de vida, de levar muito a sério a nossa vida, né, e as consequências de não conseguirmos gerenciar de uma forma adequada, né? Então eu procuro, né, trazer sempre essa fala de que tudo é possível, né, para nós que cremos. E quando nós temos um Deus tão grande que nos ama e nos ensina, né, a amar a nós mesmos, a amar a Ele sobre todas as coisas e a amar ao próximo como a nós mesmos, por que não buscar ajuda, né? Por que não parar de sofrer, né, com ansiedade e fazer, né, e ter atitudes que nos favoreçam, né, como pessoas, como filhos e filhas amados, né, por Jesus, e que Deus, né, nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal.